Olá, muito obrigado a você que está acompanhando, assistindo com a gente mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN deste início de final de semana. Sexta-feira, já estamos em mais uma sexta-feira, já estamos chegando a mais um meio de mês, já estamos no dia 14 de agosto. Eu repito aquilo que eu sempre falo aqui, que 2020 passe logo, né? Que 2020 acabe logo, ou que esse período macabro que nós estamos enfrentando, essa fase, termine logo, né? Porque nós estamos vendo de tudo um pouco nesse ano de 2020, inclusive nós vamos abordar um desses assuntos aqui, né? Nós temos em 2020 pandemia, temos praga de gafanhoto, quase chegou uma nuvem de gafanhotos, ainda tem risco de chegar essa nuvem de gafanhotos aqui no Brasil. Ontem nós tivemos na nossa região, até no estado do Mato Grosso também teve, tempestade de areia. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Eu tô bobo de ver, porque nós estamos vendo as pragas do Egito, né, em 2020 aqui no Brasil. É uma coisa absurda. Daqui a alguns dias vai começar a chover bola de fogo. É um absurdo. Então que acabe logo esse período, né? Mas eu começo o Jornal OCN desejando a você uma ótima sexta-feira, dando um abraço carinhoso em você que está nos assistindo pelos nossos perfis do Facebook. Tem também a nossa página do Cubo Notícias no Facebook. Tem o Instagram, lá também pelo Instagram, pelo IGTV do Instagram você assiste o Jornal ACN. Pela página do YouTube do Cubo Notícias e também pelo nosso site. E lá no nosso site, além das edições, tanto as atuais quanto as anteriores, que você pode nos assistir, você também lê, você também acompanha as principais informações que estão lá publicadas, né? Vamos começando então o nosso Jornal OCN. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre tempestade de areia na nossa região. Tem a praga, que é a pandemia, vai ser inclusive a nossa primeira matéria de hoje, falando dos números da nossa região que não param de crescer, infelizmente. Temos o que mais? Vamos falar de conchas. Já vou avisando você que está comendo alguma coisa aí, está lanchando, está jantando. Olha, na hora que nós formos colocar aqui a matéria de conchas, que você esteja com o estômago vazio, feita a digestão, né? Se você acabou de comer alguma coisa agora, dá uma pausa no vídeo, volta a assistir daqui umas 2, 3 horas quando você fizer a digestão, porque as imagens que nós vamos mostrar lá de conchas são de fazer até camelo vomitar. Que merda, hein? Tá? Tem informação do Cesário Lange, duas sem vergonhas, para não falar outra coisa, foram presas aplicando golpes em idosos. Um deles parece que foi vítima dessa dupla, que eu nem ouso a falar que são mulheres. Um desses idosos aí em Cesário Lange veio a óbito depois de uma aplicação de um golpe dessas tranqueiras aí. E as notícias de Porangaba, hoje nós temos notícias aqui de Porangaba com muitos casos de polícia. Então vamos começar o Jornal ACN, vamos dar o nosso início com as notícias e, como fazemos de costume, destacando as informações do coronavírus aqui na nossa região. São os números da nossa região que, infelizmente, ainda não param de crescer. Houve uma certa estabilidade, mas o problema é o seguinte: a estabilidade que se deu nesse chamado platô de contágio, se deu essa estabilidade num platô com um número
tanto de contágio quanto, infelizmente, de óbitos muito alto. Vem se mantendo esse número e está difícil de chegarmos a um número consistente de declínio dessa linha. O que aconteceu em outros países e o que nós vimos, eu falei até na edição passada do jornal ACN, se você pega o gráfico de outros países, você vê uma subida muito rápida de crescimento de casos, tanto de contaminações quanto, infelizmente, de óbitos. E logo em seguida, quando se chega num pico, nós temos um declínio. Na França, por exemplo, nós já observamos casos de novamente termos uma nova subida, mas nós tivemos uma subida elevada e rápida e uma queda também razoavelmente acelerada. Isso em outros países. Já no Brasil, o que nós temos? Nós temos uma subida, uma chegada num pico e uma linha contínua desse pico, que chama-se platô. Então, gente, na nossa região, os números ainda são crescentes. Em Tatuí, temos um número de casos muito grande. UTI, na cidade de Tatuí, UTI reservada para Covid, lotada. 1.450 casos registrados desde o começo da pandemia, com 43 mortes em Tatuí. Em Itapetininga, 786 casos com 36 mortes. Boituva, 568 com 16 mortes. Capão Bonito, 490 com 19 mortes. Tietê, 331 com 10 mortes. Itapeva, 286 com 6 mortes. Cerquilho, a cidade de Cerquilho, com 278 registros e 11 mortes. Guareí, 242 com 2 mortes. São Miguel Arcanjo, 230 com 10 mortes. Angatuba, 222 com 4 mortes. Buri, 184 com 7 mortes. Pilar do Sul, 160 com 2 mortes. Itararé, 154 com 6 mortes. Tapiraí, 136 com 1 morte. Ribeirão Branco, 116 com 3 mortes. Campina do Monte Alegre, 87 com 1 morte. Cesário Lange, 81 com 4 mortes. Itaberá, 81 com 1 morte. Ribeirão Grande, 72 casos com 1 morte. Guapiara, 71 casos com 8 mortes. Bernardino de Campos, 69 com 3 mortes. Alambari, 42 casos. Sarapuí, 36 com 1 morte. Jumirim, 29 casos. Taquarivaí, 17. Timburi, 10, mesmo número de Nova Campina. River Sul também tem 9 casos com 1 morte. Quadra tem 6 casos. Bom Sucesso, 3 casos. E o município de Olho com 1 caso. Laranjal Paulista, na região de Avaré, ultrapassou o município de Avaré e, infelizmente, está liderando com 348 casos e 5 mortes. Avaré vem em segundo lugar com 338 casos e 13 mortes. Piraju, 179 com 4 mortes. Conchas está no top 4. Na região de Avaré é o 4º município com mais casos, o município de Conchas. E talvez se explique daqui a pouco, com as imagens que nós vamos ver, por que Conchas está nessa situação, né? Talvez se explique. Conchas, 147 casos, com 5 mortes. Itaporanga, 112, com 2 mortes. Cerqueira César, 103, com 6 mortes. Taguaí, 91, com 1 morte. Paranapanema, 86 com 1 morte. Taquarituba, 74 com 3 mortes. Itaí tem 65 casos. Fartura, 54 com 1 morte. Sarutaia, 53 com 2 mortes. Iaras, 39 com 1 morte. Porangaba, graças a Deus, há 1 semana está estabilizado, não teve novos registros, se mantém nos 28 casos. Pereiras também tem 28, mas infelizmente tem 1 morte. Arandu, 25 com 3 mortes. Manduri, 22 casos. Águas de Santa Bárbara, 17 casos. Torre de Pedra, 14 com 2 mortes. Barão de Antonina, 13 casos. Tejupá, 12. E Coronel Macedo tem apenas um único caso, mas que infelizmente evoluiu para óbito. Coronel Macedo ainda se mantém com esse número há praticamente 1 mês e meio, quase 2 meses. Esses são os números do coronavírus aqui na nossa região. E nós continuamos sempre, todo dia,
quando dormimos e quando acordamos, né, fazendo nossas preces para que esse momento crítico do nosso país, não só do nosso país, mas de todo mundo, acabe logo, né? Que essa pandemia termine logo. Gente, vamos agora destacar uma notícia que vem aqui da nossa região. Nós vamos destacar um fato que aconteceu envolvendo vários municípios, pessoas de vários municípios, mas de maneira mais grave o município de Cesário Lange, porque tivemos aí uma vítima fatal em decorrência de uma mulher de... Dá para chamar essas coisas que nós vamos ver agora de mulheres? Não, eu me recuso a chamá-las de mulheres. Então nós temos essas duas coisas aí, do gênero feminino. Uma de 24 anos, a outra de 44, tia e sobrinha. Eu só tenho duas palavras para descrevê-las. Tudo puta! Elas confessaram que davam tranquilizantes para idosos durante crimes. Um deles parece que não resistiu à dopagem e morreu lá em Cesário Lange. A notícia, gente, eu vou exibir a reportagem, você vai assistir com a gente e depois nós comentamos. É uma reportagem da TV Tem, G1 de Itapetininga e região, feita pelo meu amigo Ayrton Salles. Assista com a gente. As investigações duraram 3 meses. Os policiais chegaram até a dupla depois de analisarem imagens de câmeras de monitoramento e terem acesso a registros de ligações telefônicas. O material não teve autorização da Justiça para ser divulgado. Uma mulher de 44 anos e outra de 24, tia e sobrinha, foram detidas em Itapetininga. Elas confessaram que abordavam os idosos nas ruas ou em frente às agências bancárias e ofereciam sexo em troca de dinheiro. E a partir dessa abordagem, elas enganam os idosos, sempre com o objetivo de tirar dinheiro deles, levar no banco, fazer saque de dinheiro. Quando elas não conseguem, elas dão uma dose de tranquilizante para eles, jogam eles em algum matagal, algum lugar por perto ali na redondeza da cidade e vão ao banco com o cartão e fazem saques. Uma das vítimas foi Irineu da Rosa. O corpo dele foi encontrado num canavial próximo à rodovia Castelo Branco, sentido capital. As criminosas agiam em pelo menos 7 cidades da região. O idoso de 78 anos era morador aqui da cidade de Cesário Lange e estava desaparecido há 20 dias. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, as duas mulheres detidas, suspeitas de cometerem o crime, devem responder também por latrocínio, que é o roubo com morte. Crime de roubo, furto mediante fraude. E agora o caso desse senhor morto aqui vai ser com certeza não tem outra tipificação penal, senão o artigo 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio. Mas a gente crê que há mais casos, porque na verdade elas atuam não só em Itapetininga. A gente tem informações de casos de Angatuba, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo. E a investigação agora aprofundada, a gente vai tentar levantar todos os casos que essas mulheres cometeram aqui na região nossa. Elas negaram que tenham assassinado a vítima. Disseram apenas que deixaram o idoso no local e levaram o dinheiro que estava com ele. Outros 15 boletins de ocorrência com relatos de ações parecidas já foram registrados. Para a polícia, trata-se do mesmo grupo. Os valores arrecadados por elas durante os golpes passam de R$80 mil. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itapetininga. O laudo que vai revelar a causa da morte deve ser divulgado nos próximos dias. Pois é, gente. O pior é que uma das suspeitas, né? Ela confessou no momento da prisão que estava indo para Cesário Lange para pegar mais um velhinho. Confessou. Eu estava indo para Cesário Lange para pegar mais um velhinho. E confessaram também que prometiam sexo a troco de dinheiro a esses idosos. Pera lá,
elas cobravam? Peraí, ainda tinha gente que se submetia a pagar para fazer sexo com isso? Bem louco. Meus idosos, meus amigos idosos, onde está a experiência, o bom senso que se adquire no decorrer da vida dos senhores? Por favor, senhores idosos, onde está o bom senso, a cabeça no lugar, o juízo? Pagar para fazer sexo com isso? Ser abordado com essa promessa, na saída do banco ser abordado com essa promessa e cair nessa também? Vocês me desculpem, muitas vezes eu sou sincero demais, eu sei que minha sinceridade muitas vezes acaba, né, deixando as pessoas assim, nossa, ele falou isso dos velhinhos, ah, mas tem culpa sim. Sim, senhores idosos também. Juízo. E a carga de sabedoria que a vida nos traz? Não pode ver um rabo de saia, joga tudo pro ar? Quantos e quantos idosos caem nesse tipo de golpe? Por simplesmente ignorar a sabedoria, a experiência por um rabo de saia. E se fosse um rabo de saia bom ainda, é isso? Ah, pelo amor de Deus. Um sorriso como eu faço, todo o Brasil vai ver e vai me achar muito linda e vai me querer. Vocês estão de sacanagem. Agora, que mofem na cadeia também, porque são criminosas. Se aproveitam muitas vezes, né, do fator de saber que muitas vezes muitos homens pensam mais com a cabeça de baixo que a de cima, né? Em português bem claro. Se aproveitam disso para... Mas enfim, olha, segundo as investigações, há relatos de agressões para as vítimas dizerem as senhas dos cartões, o valor aproximado dos golpes podem chegar a 80 mil reais. Senhores idosos, esse tipo de golpe está na praça há muito e muito tempo. É um dos golpes mais antigos do mundo. Vamos considerar a experiência de vida adquirida nesse tempo de vida, nesses anos vividos? Vamos começar a considerar? Bom, gente, agora nós vamos falar de Conchas, a cidade de Conchas. Você está comendo alguma coisa, você acabou de jantar, de tomar café, está ainda com o estômago cheio, acabou, ou está comendo nesse momento alguma coisa? Faz o seguinte então, dá uma pausa no vídeo, espera um tempinho para fazer a digestão, e daí você volta aqui para assistir. 1.000 milhões de anos depois. Você já comeu, já fez a digestão? Então, as imagens que nós vamos mostrar agora são de dar ânsia. Mas eu vou começar de uma maneira mais suave, mais leve. Porque mesmo assim, né, você tem que ir se preparando psicologicamente também para o seu estômago, né? Porque muitas vezes o problema, a ânsia é psicossomática. Então vai preparando o seu psicológico também para ver cenas fortes. Mas por enquanto nós vamos mostrando essas imagens aqui, que é da praça na Coab 2, lá em Conchas. Essas imagens foram divulgadas por um cidadão conchense nas redes sociais, mostrando a situação da praça na cidade, da praça da Coab 2, é uma quadra na realidade, uma quadra esportiva na cidade de Conchas. Quadra completamente danificada, as edificações em torno também completamente abandonadas. São imagens bem que mostram com bastante qualidade, com bastante propriedade,
o abandono pela administração pública na cidade de Conchas. Abandono tanto por parte do Poder Executivo quanto por parte do Poder Legislativo. E se for considerar também a presidência da Câmara lá em Conchas, aí aqui não vai ter fiscalização nenhuma mesmo. Porque a presidência lá da Câmara de Conchas não está atenta a esses problemas, mas não deixou de ficar atenta para fazer o cadastro da esposa no programa de auxílio emergencial, mesmo não precisando, né? Então, mas isso aqui não fiscaliza, não tem atenção para isso. Agora, isso aqui é a parte externa da Coab 2. A quadra, as edificações em torno, ali na Coab 2, em Conchas. Enfatizo, reduto eleitoral, bairro Coab 2 em Conchas, reduto eleitoral dos vereadores Dili e Rodrigo. Ambos têm as suas boas propostas, os seus bons trabalhos, mas também tem o déficit de atenção em muitas outras coisas. Então esse é o reduto eleitoral dos dois vereadores, Dili e Rodrigo, aí na cidade de Conchas. Você que é morador daí sabe melhor do que eu o que é. É ou não é? Coab 2 não é o reduto eleitoral dos dois? Pois é. Essas imagens aí que você assistiu é suave. Não, problema em estrutura, problema nas estruturas físicas dos municípios, quase todas as cidades têm. Agora, que eu acho que você já está com a digestão feita, com o psicológico preparado, nós vamos colocar para você ver as imagens do banheiro público dessa mesma quadra. Olha isso. Eu estou evitando olhar. Em plena pandemia, olha o estado de limpeza. Limpeza. Aonde tem limpeza aí, Wellington? Você é burro, Wellington. Aonde tem limpeza aí? Não tem nenhuma limpeza. Olha o estado que está esse banheiro. Repito, é o banheiro que fica ali, é o banheiro público da quadra da Coab 2 em Conchas. Nós recebemos essas imagens. Olha a situação, você já fez a digestão, né, dos vasos sanitários. Eu não sei o que falar. A única coisa, além da sujeira também, tem um problema estrutural, né? Nessa foto você está vendo aí o bolor na parede. Não é só o problema de higiene, não. É o problema de infraestrutura. O povo, é o povo que faz isso também. O povo tem culpa. Tem. Concordo. Quem faz isso é sem educação, é porco. Tinha que ser pego pela polícia e receber umas porretadas no lombo para deixar de ser porco. Para deixar de danificar patrimônio público, porque isso é dano ao patrimônio público. Mas é de responsabilidade também da administração, dos poderes públicos, fiscalizar e fazer a manutenção, porque arrecadam impostos para isso. Então colocam segurança com a chave do banheiro lá num período comercial para que haja utilização, coloca câmera de monitoramento, sei lá, faz alguma coisa. Mas recebe para tal. As imagens são de embrulhar o estômago. Essas imagens são de agora. Num período de pandemia, onde você deveria ter banheiro público com água e sabão, talvez álcool gel, banheiro público sempre limpo para as pessoas também higienizarem suas mãos, né? Mas não.
Um banheiro que ainda nem está terminado, pelo que parece, já completamente danificado, culpa também de vândalos, mas quem tem que pegar os vândalos e punir, ou quem tem que fiscalizar o patrimônio público, além da própria população, é o poder público. E aí, quem fez? Quais foram as pessoas que praticaram? Não pode nem se dizer que foi ato de vandalismo, porque dá para perceber que foram pessoas que usaram o banheiro e deixaram desse jeito, todo sujo. Quem foi que fez isso? Ah, não se sabe. Por quê? Tem monitoramento? Não, não tem. E vai se limpar, vai se terminar esse banheiro, vai se colocar os equipamentos para a pessoa fazer higienização de mão, utilizar o banheiro no período de pandemia. Não, vamos deixar do jeito que está. O banheiro não era para estar em uso, então por que construiu? Em período de pandemia, um banheiro público desse estado? Autoridades conscientes, se explica muito bem o fato de Conchas estar no top 4 da região de Avaré, como município, como quarto colocado aí na região de Avaré, como município com maior número de casos e mortes. 147 registros de coronavírus desde o começo da pandemia, com 5 mortes. É o quarto colocado na região de Avaré. Se explica, né? Preocupação com o bem-estar da população se vê por aqui. Dizem que a administração pública você avalia pelos buracos na rua ou nas ruas. Bom, tem bastante ruas lá com buracos. Não tanto quanto Porangaba. Porangaba está bem pior. Mas também se avalia pela limpeza dos banheiros públicos, né? Essa é a imagem da administração pública em Conchas. A administração pública de Conchas está aqui. Tá uma merda! Que vergonha. Gente, aqui na nossa região, nós estamos vendo, além da praga do coronavírus, além de gafanhoto, além de barata, de minhoca, de aranha, não tem tanto assim, né? Mas além da praga do coronavírus e da ameaça que o Brasil viveu ultimamente sobre também uma chegada de uma nuvem de gafanhotos lá na região sul, que por enquanto ainda não chegou, graças a Deus, ontem nós tivemos tempestade de areia. Tá vendo as imagens aí? Isso aqui não é no Catar, isso aí não é no Iraque, não é nos Emirados Árabes, não é em Bagdá, não. Isso não é no deserto do Saara, não. É aqui no Brasil. É aqui pertinho da gente, na nossa região. Por isso que eu falei no começo do jornal ACN, que maldito ano é esse de 2020 que a gente está presenciando, que nós estamos presenciando coisas que se assemelham tanto com as 7 pragas do Egito. Mas que parafernália é essa? Para não falar outra coisa. Uma tempestade de areia atingiu a cidade de Itapetininga e municípios da região ontem à tarde por volta das 16 horas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Meteorológica, o IPMET, da Unesp em Bauru, o motivo causador do fenômeno é uma frente fria que está se deslocando sobre o Paraná e que provoca reflexos na região, principalmente com os ventos fortes, pela velocidade com a qual ela está se deslocando. O IPMET não informou a velocidade dos ventos. O vento forte chegou ao município de Itapetininga por volta das 16 horas, em cidades da região também,
e a nuvem densa de areia foi flagrada por moradores em diversos bairros. Houve registros de chuvas fortes em seguida. Durante o temporal foram registradas quedas de árvores em bairros como Chapadinha e Vila Marte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu pelo menos 9 chamados de quedas de árvore em Itapetininga. Segundo a Prefeitura, também a Defesa Civil e Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e de Serviços Públicos foram acionados para apoiar a ocorrência de quedas de 2 árvores na rua João Bart. Um imóvel foi atingido, mas não foi constatado abalo estrutural. Equipes também foram acionadas em outros pontos da cidade. A Defesa Civil não recebeu informações sobre feridos, de acordo com a Prefeitura. O vento forte também quebrou vidros, destelhou estabelecimentos da cidade, além de provocar queda de energia, não só em Itapetininga, mas em municípios da região também. Não há registros de desabrigados, graças a Deus. Vários municípios da região, e graças a Deus Porangaba é um município abençoado. Porangaba sentiu um rápido golpe de vento, um vento ali, uma rajadinha de vento, não tão forte, mas atípica. O céu ficou escuro nesse mesmo horário para a região sudeste ali, né? Para a região sudeste do nosso município, o céu ficou bem entre a região leste e sudeste, entre a região oeste e sudeste, ficou bem escuro. Era uma nuvem escura um tanto quanto estranha, porque era uma nuvem escura de chuva, mas num tom mais avermelhado. Você olhava o horizonte, você via uma névoa, você não sabia se era uma garoa fina, mas já se tratava também de poeira. Mas Porangaba, graças a Deus, não foi afetada. Outros municípios da região, como Itapetininga, Angatuba, Itararé, Pilar do Sul, Votorantim também sentiu um pouco. Esses municípios foram atingidos mais massivamente por essa tempestade de areia. Tempestade de areia no Brasil. Não sei. Estamos vendo coisas absolutamente estranhas. Já avisei que vai dar merda isso. Eu, às vezes, tenho medo. Praga de gafanhoto vindo para o Brasil, como no mês passado. Pandemia. Tempestade de areia. Às vezes eu fico receioso sobre isso. Mas, enfim, reze, peça proteção divina, que eu tenho certeza absoluta que você encontrará tranquilidade e abrigo divino. Não fique nervoso, tá? É que eu acho estranho, vamos fazer o quê? Gente, vamos com as informações aqui de Porangaba, notícias aqui do nosso município. Nós tivemos algumas ocorrências ontem aqui em Porangaba. Uma delas não chegou a ir para a polícia, mas nós recebemos as informações através de colaboradores e internautas de um acidente que aconteceu ontem na estrada, na vicinal que liga Porangaba a Conchas. O acidente aconteceu, popularmente explicando para que as pessoas aqui de Porangaba saibam onde é, pelas proximidades ali do Linhão, próximo ao Linhão, numa curva. Uma moto se chocou frontalmente, ou o veículo se chocou com a moto, ainda não temos a informação precisa, porque ainda não foi feito boletim de ocorrência sobre esse acidente, mas houve um choque entre esses dois veículos, uma moto e um carro, choque frontal, num trecho de curva. Ambos os envolvidos, tanto o motociclista quanto o motorista de um veículo Volkswagen Fusca da cor azul, eles foram atendidos, né? O motociclista infelizmente se machucou mais. Nós ficamos sabendo que trata-se do Gustavo Sampaio. Ele trabalha numa loja de materiais para construção aqui da nossa cidade, estava com a moto da empresa. Ele estava trafegando quando houve
essa batida frontal. Essa imagem da foto que foi publicada pela mãe do Gustavo nas redes sociais. Ela publicou nas redes sociais. A moto ficou com a frente totalmente destruída. Foi uma pancada forte. Ao Gustavo Sampaio nós desejamos rápida recuperação, muita força para ele, para o garoto Gustavo Sampaio, jovem, né? Não é garoto, se a gente fala que é garoto, as pessoas que não conhecem vão achar que se trata de um moleque que estava sem habilitação. Não, é um funcionário que estava a serviço, estava com o veículo, é habilitado, mas que infelizmente se envolveu nesse acidente. Teve fraturas, ele teve algumas fraturas, mas graças a Deus está fora de perigo, está estabilizado, foi levado ao HC da Unesp, lá em Botucatu, está estabilizado, fora de perigo, e ao Gustavo nós desejamos recuperação rápida e muita saúde para ele. Bom, esse foi o acidente que aconteceu, são as informações que nós temos. Como eu disse, ainda falta constar de um boletim de ocorrência, já que não foi feito. Mas nós tivemos aqui em Porangaba, por volta das 16 horas, 17h30, 16 horas de quarta-feira, anteontem, nós tivemos uma perseguição aqui em Porangaba que foi testemunhada por muitas pessoas, principalmente na Vila São Judas Tadeu, ali na rua Vereadora Taliba da Costa Ávila. Foi ali que começou a perseguição. A polícia perseguiu um indivíduo pilotando uma moto. A polícia militar estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo fazendo acrobacias e praticando direção perigosa com motocicleta. Dentre aqueles vários babacas que a gente vê por aí empinando moto na rua. Você é retardado por acaso? No centro de Porangaba, né? Não tem os babacas que ficam empinando moto nas ruas de Porangaba? Tem, não tem? Então, um desses foi visto pela polícia. E a polícia iniciou uma perseguição, que começou ali descendo a rua Vereadora Taliba da Costa Ávila e seguiu pela Colina Verde. Depois eles voltaram, ainda em perseguição. A moto seguiu pela rodovia Francisco Almeida, SP-162, sentido Castelo Branco. E nessa rodovia a polícia conseguiu interceptar o motociclista. Há pessoas que relataram ter ouvido tiros. Nós conversamos com um policial militar, ele alegou que não houve troca de tiros nem por parte do motociclista, nem por parte da PM. O que se aparentava com barulhos de tiros ou de estalos era aquele que também tem babaca que faz isso. E geralmente o babaca que empina a moto também é o babaca que faz isso. Abre o escapamento da moto para ficar estalando. Não, tá na porrada. Né? Então eram aqueles estalos de escapamento de moto. Não se tratava de tiros. É que as pessoas escutaram o estampido e viram a viatura perseguindo a moto e ligaram que se tratava de uma perseguição com troca de tiros. Mas não. É que o rapaz também tinha escapamento para estalar. É de uma extrema utilidade, né? Pois é. Então a polícia iniciou a perseguição pela Taliba da Costa Ávila, voltou e a perseguição deu continuidade pela Francisco de Almeida, SP-162. O indivíduo foi abordado, foi detido, a motocicleta foi apreendida. O veículo ficou apreendido. Já o motociclista, né, por ser prática de direção perigosa e falta de habilitação também, porque também não tinha habilitação, por ser um crime de menor potencial, ele assinou um termo circunstancial e foi liberado. Por isso que eu digo, né, que não se tratou de troca de tiros, até porque se o indivíduo tivesse atirado na polícia, ele estava preso. Sabia não? Estava preso. Mas não foi isso. Foi estalo da moto lá mesmo, tá, pessoal? A polícia não iria... o pessoal da Vila São Francisco falou: teve tiros aqui. Não, a polícia jamais... Eu penso que os policiais jamais efetuariam disparos de arma de fogo numa área residencial.
o rapaz também não estava com arma de fogo, não atirou na polícia, porque ele só vai responder através de termo circunstanciado por direção perigosa e falta de habilitação. A moto dele ficou apreendida, ele não, ele saiu. Então, né, gente, não foi, graças a Deus, não teve nada de disparo de armas de fogo, são as informações que nós recebemos. Gente, ontem 2 fatos aconteceram aqui em Porangaba e os 2 tiveram ligação. O primeiro foi na rodovia Castelo Branco e o segundo foi uma sequência deste ato. Um motorista foi preso na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 159, pelo tático ostensivo rodoviário, o TOR, o qual nós parabenizamos mais uma vez, porque a Polícia Militar Rodoviária sempre fez um trabalho excepcional. Mas nesse ano de 2020, o que a Polícia Militar Rodoviária, o que o TOR está tirando de vagabundo, traficante, na realidade são os mulas, né? Mas o que está tirando desses mulas das rodovias, carregados de maconha, de cocaína, de pasta base, do diabo A4, o que a Polícia Rodoviária está fazendo, principalmente nesse nosso trecho aqui de rodovia Castelo Branco, é uma coisa louvável. Parabéns à Polícia Militar Rodoviária, parabéns ao tático ostensivo rodoviário, parabéns, porque estão fazendo um excelente trabalho. E já pegaram mais um vagabundo ontem, na rodovia Castelo Branco. A equipe estava realizando a Operação São Paulo Mais Seguro, uma operação coordenada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, né, com a participação da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária. E essa operação que estava acontecendo, a Operação São Paulo Mais Seguro, estava em andamento bem no início da manhã. Inclusive tem essa foto aqui do carro que caiu na valeta. E mesmo numa cena tão ruim que é o flagrante de um carro cheio de drogas, se tem uma coisa boa. Belíssima essa foto, hein? Essa foto aqui ficou belíssima. Foram os policiais que tiraram, a foto é da polícia. O policial aí tem um talento de fotógrafo maravilhoso. Parabéns pela foto ao policial que tirou essa foto. Que imagem bela. Eu tô falando esteticamente, analisando. Muito bonita essa foto. Ficava mais bonito se o traficante, o mula que estava levando a droga, tivesse estirado aqui no gramado. Aí ficava mais lindo ainda. Ai, que delícia! Mas essa imagem ficou maravilhosa. A polícia estava fazendo a operação quando suspeitou desse veículo, desse carro, e sinalizou a parada desse veículo Peugeot Prata. Isso aconteceu no quilômetro 159, já para cá do pedágio, perto de Porangaba, um pouquinho para frente do pedágio. Aí o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela contramão da pista. Ele perdeu o controle do veículo e caiu nessa valeta. No carro foram encontrados vários tijolos de maconha, como você está vendo aí, e o homem foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia. Ele confessou que receberia R$2.000 para transportar essa droga. Aí a polícia, agora nós vamos para outro acontecimento, mas que teve ligação com esse. A polícia veio trazer o indivíduo e o carro, estava tudo esbagaçado, veio para cá, para Porangaba, veio em cima do guincho. O tático ostensivo rodoviário estava aqui em Porangaba e suspeitou de um casal que estava ali trafegando. Porque os policiais viram esse veículo na rodovia Castelo Branco, aproximadamente no mesmo período em que flagraram o transportador da droga, e eles reconheceram esse veículo aqui em Porangaba, trafegando ali na 4 de junho. Então foi um casal preso na manhã de ontem também, próximo ao Santo Antônio, na rua 4 de junho, no centro de Porangaba. Esse casal que foi preso estava fazendo uma escolta daquele carro que caiu na barroca, que caiu no barranco. Pois é, eles estavam fazendo a escolta pelo quilômetro, o carro estava trafegando ali no quilômetro 159 da Castelo Branco, como eu disse, desobedeceu os policiais, tentou fugir pela contramão e caiu no barranco. Aí,
no carro foram encontradas as drogas e o casal percebeu essa interceptação do veículo que eles estavam escoltando e tentou despistar a polícia entrando em Porangaba. Na realidade, não se sabe se entrou realmente para despistar ou se entrou para, sei lá, talvez resgatar o cara que foi preso, mas eles vieram para Porangaba, o casal que estava fazendo a escolta. A polícia identificou, notou, não, a gente viu aquele veículo passando lá no Castelo também. Foi lá e interceptou também o carro do casal, um veículo Corsa Classic da cor prata. Foram interceptados, foram interrogados pelos policiais, o tático ostensivo rodoviário ajudou, né, fez a abordagem, e eles confessaram que estavam fazendo o trabalho de escolta, né, que eram os batedores ali do veículo que estava com a droga, e que receberiam R$3.000, no caso 1.500 cada um, para fazer esse trabalho, esse serviço. Todos os envolvidos, tanto o motorista do carro, que caiu no barranco, quanto esse casal, foram presos e responderão por tráfico de drogas. Bando de maconheiro, filha da p... E mais uma vez, parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Militar Rodoviária e ao Tático Ostensivo Rodoviário. Parabéns. Bom, gente, Jornal ACN de hoje fica por aqui. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações para você. Que você tenha um bom, aliás, um bom não, um excelente, um ótimo final de semana. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.